Muito bem, boa noite Moçambique, boa noite mundo, é assim que inicia mais uma edição do programa Debate Político. Hoje, domingo, como tem sido aqui a panagem na nossa casa, recebo comigo, aqui na casa, os meus convidados para que juntos possamos fazer uma análise de temas que terão corporizado a semana. Vamos ver a questão do barão das drogas na Assembleia da República também. Vamos olhar para este apelo do chefe de Estado em que pede uma reflexão sobre a questão das eleições distritais. Também vamos olhar para esta polêmica, portanto, do caso do empresário Salim Abdullah, que envolve um carro luxuoso, onde foi aqui, portanto, não pagou os direitos aduaneiros. Camilo, muito boa noite, bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, Isaac, boa noite, caros colegas do painel, caros telespectadores, também muito boa noite e obrigado por este momento. Espero que este debate sirva de reflexão para o povo moçambicano. Muito bem, obrigado, Shirinza. Boa noite e bem-vindo a esta edição do debate político. Muito obrigado, Isaac. Obrigado, Moçambique. Boa noite, Moçambique, neste domingo. E dizer de que faremos de tudo para que possamos satisfazer os anseios dos telespectadores. Muito bem, obrigado. Augusto Pelembe, bem-vindo, boa noite. Boa noite para si, Isaac, para os estimados telespectadores, principalmente para os meus pares do painel, e agradecer a Deus pelo dom da vida. Muito bem, também está conosco o João Massango, que não é aqui novo, não é, portanto, alguém que está aqui a pisar pela primeira vez, mas tem vindo aqui na casa a comentar sobre vários temas que marcam o nosso país. João Massango, muito boa noite e bem-vindo. Boa noite. Eu cumprimento assim, em primeiro lugar, nesta noite dominical, os meus colegas do painel, né? E aos moçambicanos que neste preciso momento estão a nos assistir. Obrigado. Muito bem, vamos já arrancar com o nosso primeiro tema sobre a questão deste apelo que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, deixa aqui para que o povo pense e repense sobre a viabilidade das eleições distritais. Não é pela primeira vez que Nyusi vem ao público pedir uma reflexão sobre se o país avança ou não com estas eleições em 2024. Vou arrancar consigo, Augusto Pelembe, como é que olha para este apelo do chefe de Estado, em que apela, portanto, passo a repetição, faz aqui este apelo ao povo moçambicano para que faça uma reflexão sobre a viabilidade das eleições distritais. O que lhe parece este posicionamento do chefe de Estado? Bem, primeiro, antes de refletir sobre esta comunicação do chefe do Estado, porque ele já havia levantado várias vezes essa questão, não é a primeira vez que ele o faz, mas a questão fundamental das eleições distritais, temos que lembrar o momento em que esta decisão foi tomada. Temos que lembrar que as eleições distritais é fruto dos acordos políticos, da cessação das hostilidades, ou seja, dos acordos para a paz e instabilidade política em Moçambique. E este acordo, por nós como MDM, a sociedade civil, questionamos na altura a não inclusão de todas as forças vivas da sociedade. Por quê? Porque tomar uma decisão de haver eleições distritais, achamos nós na altura que era uma decisão que devia ser tomada não só apenas pela Renamo e pela Frelimo, o governo da Frelimo, mas sim por toda a sociedade moçambicana. De lembrar que na nossa legislação há uma abertura para que haja um referendo. E nós insistíamos na altura que deveria haver um referendo para a escutação pública, para que esta decisão tivesse a sustentabilidade da sociedade moçambicana. E lembro eu que esta pretensão do MDM, dos extraparlamentares da sociedade civil, foi negada. E nós já prevíamos graves erros nesta decisão que acabou sendo tomada. E temos que tomar isso como lição. Hoje, o chefe do Estado nos chama à reflexão, mas na tomada de decisão nós não fomos chamados.
E é aí onde nasce a grande questão. O porquê tomamos decisão, primeiro, sem termos um estudo de viabilidade. Ou seja, esta reflexão que hoje o chefe do Estado nos chama, esta reflexão deverá ter tido, ou seja, deverá ter sido chamado antes de ter se decidido ou enveredado pelo caminho de colocar na Constituição eleições distritais. Não aconteceu e hoje estamos admirados o porquê, depois de colocar na Constituição da República, somos chamados a refletir uma coisa que deve ser de forma obrigatória ser cumprida. Porque quando uma coisa está na Constituição da República, é de um cumprimento obrigatório, é uma lei-mãe. Agora, refletirmos agora, me parece, sinceramente, um maquiavelismo político do próprio presidente da República, porque ele foi um dos proponentes na altura da tomada desta decisão de constar esta decisão de eleições distritais na Constituição da República. Agora, nós como MDM podemos até ir à reflexão, mas que essa reflexão não seja uma reflexão para criar comissões para comer dinheiro, porque muitas das vezes em Moçambique as comissões são criadas para subfaturações, para alimentar hotéis, para alimentar quadrilhas que são criadas, que ficam à espera dessas conferências, desses seminários, dessas reflexões, para alimentar o seu ego. Nós, MDM, se somos convidados a uma reflexão, a nossa reflexão deve ser levada em consideração, ou seja, deve ser levado em consideração todo o pacote de descentralização. Por quê? O pacote de descentralização tem que ser levado a fundo. E hoje, nós, no passado, fomos às eleições provinciais, onde a Frelimo inventou um secretário de Estado. Estamos a assistir hoje graves problemas entre o governador eleito e o secretário de Estado. Não há coabitação possível aqui. Quem manda quem? E uma coisa importante, o governador não tem tantos poderes como o secretário de Estado, apesar do governador ser o legítimo representante do povo ou da província, porque ele é que foi eleito. Mas infelizmente, só quero terminar o meu raciocínio, mas infelizmente estamos a ser imputados uma regra que na minha opinião não é legal e acima de não ser legal, é uma figura que despende o erário público. Se formos a olhar de forma holística, vamos perceber o que trouxe de novo o secretário de Estado. Que benefícios trouxe o secretário de Estado? É zero. Então nós, como MDM, exigimos, havendo reflexão, mas uma reflexão aberta e justa, deve-se refletir sobre todo o pacote da descentralização. Obrigado, Calembe. E a partir daí, vamos perspectivar melhor o futuro que nos espera. Obrigado. Camilo, portanto, a CNE alertou para limitações financeiras, ou seja, orçamentais para o próximo ciclo eleitoral. O chefe de Estado, aliando-se, portanto, a estes pronunciamentos da CNE, pediu mais uma vez uma reflexão sobre se avança com as eleições ou não. Na sua opinião, há ou não espaço para se avançar com o escrutínio em 2024? Bom, como tu fizeste a introdução da pergunta, tudo cabe no orçamento. Então nós temos que olhar para aquilo que existe em termos de dinheiro para poder arcar com os passos que pretendemos dar. O que eu quero dizer com isso? Meu pensamento diz assim, se nós partirmos, porque primeiro o Presidente da República, eu primeiro ia dizer assim, olha, o Presidente da República apelou a uma reflexão e nós só podíamos estar aqui a debater este assunto depois de a Comissão ter trazido algum resultado. Aí havia sentido nós estarmos a debater este assunto, mas estamos aqui
a entrar para o campo da especulação, como é apanágio das perguntas que o Isaac traz aqui. Então eu vou entrar para o campo da especulação e vou dizer assim, olha, se efetivamente, o que é esta coisa de descentralização? É devolver o poder aos locais. A minha pergunta é não existe uma administração no distrito? Existe. Como é que funciona? Qual é o seu orçamento? Não é? Então, respondendo a essas perguntas todas e olhando para aquilo que são os moldes neste momento da administração a nível distrital, eu acho que esse é que é o caminho, devia ser o caminho. Agora, se efetivamente havendo eleições distritais, primeiro, a CNE queixa-se que não tem condições financeiras de o fazer. 2, a haver as eleições distritais, o que é que isso acarreta em termos financeiros? Vamos continuar com o orçamento que neste momento o distrito tem e está a funcionar? Porque há muitas perguntas que o distrito não está a funcionar com o administrador lá? Acredito que funciona. Qual é o orçamento que o distrito tem? Com o orçamento que está lá, eles não fazem o exercício ou as funções pelos quais foram lá colocados? Fazem. Se for nesse sentido em que o orçamento é o mesmo, não acarreta mais despesas, eu acho que sim, estou no campo da especulação, não é? Agora, meu posicionamento eu só posso vir discutir aqui depois de ter resultados plausíveis, não é? Enquanto não tiver resultados plausíveis, vamos estar aqui a deambular e a falar e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Mas o meu pensamento é este, o meu princípio é este: o distrito funciona e se for para funcionar nos mesmos moldes, por que não? Muito bem, obrigado, Camilo. João Massango, o CDD disse no início deste mês que a reflexão sobre a viabilidade dessas eleições é uma estratégia para travar o processo, na medida em que tanto a Frelimo teme uma eventual derrota. Como é que olha para este posicionamento do CDD? Diz que é uma estratégia criada pela Frelimo porque teme uma derrota retumbante nas eleições distritais de 2024. Qual é a sua opinião? Muito obrigado, Isaac Stoy. Eu quero concordar a uma parte daquilo que é o estudo feito pelo Centro da Democracia e Desenvolvimento, mas ao mesmo tempo preciso de fazer cá, do meu lado, a reflexão sobre o processo da descentralização no nosso país. É preciso a gente recordar que em 1998, quando Moçambique, através da Assembleia da República, tem pela primeira vez a lei sobre a descentralização, nós assistimos às primeiras eleições autárquicas de 1998, e é preciso olharmos todo o roteiro do processo eleitoral visando trazer em Moçambique a descentralização e, sobretudo, aquilo que nós chamamos de poder local. É verdade, cada processo, cada tempo em que nós, como moçambicanos, fomos vivenciando, fomos também notando ao nível dos nossos órgãos da administração local o surgimento de mais autarquias. Este processo cresceu até um certo nível em que ela é olhado do ponto de vista geral, porque nós não começamos hoje a discussão. É preciso a gente recordar que durante o processo da discussão entre o governo de Moçambique e a Renamo, em Roma, já se avançava esta questão da descentralização, sobretudo das eleições nos distritos. É verdade, nessa época não era possível, porque nós tivemos as primeiras eleições em 1994,
tivemos as primeiras eleições municipais ou locais em 1998 e depois tivemos de forma sucessiva até os dias de hoje. As coisas foram crescendo e é preciso também respeitarmos este desiderato do governo de Moçambique e a Renamo, porque pelo facto de termos as eleições distritais já plasmado na Constituição da República, isto foi o resultado de um trabalho aturado. Lembram que nessa época nós tínhamos o presidente Ndlakama em vida, quando sempre reclamou as eleições das assembleias, aliás, as eleições dos governadores provinciais, naquela época, quando a Renamo conseguiu vencer em quase 6 províncias de Moçambique, embora o resultado final venha dando vitória a Frelimo de forma fraudulenta, não é? E a partir dessa altura, o processo eleitoral foi crescendo. E Ndlakama em vida exigiu, não é, que houvesse a eleição dos governadores. Sentaram na mesa, discutiram e chegaram de facto à conclusão que o nosso país tinha condições para a realização das eleições e só provou esse conhecimento já em 2019, não é? Nessas últimas eleições que nós tivemos as eleições para a eleição dos governadores provinciais. Só que, do ponto de vista estratégico e político, com o barulho que a Renamo fez, a Frelimo estava ciente de que alguma coisa tinha que fazer. É por essa razão que, de forma esporádica, surge esta figura do secretário de Estado. A figura do secretário de Estado foi uma figura que surge de forma esporádica, mas a bala saiu pela culatra. Por quê? Não foi a Renamo, não foi a MDM, não foi o Partido Ecologista. Foram os governadores, foram os secretários, e a partir daqui começou a haver, de facto, esta questão da clivagem entre os governadores eleitos com legitimidade, não é? E do secretário do Estado, daquilo que nós estávamos a assistir. Mas, por outro lado, eu parto do princípio que o Edson Macuacua desempenhou um papel muito importante quando ele levanta esta questão sobre a descentralização em Moçambique. Escreveu muito, continua até agora sendo um moçambicano que escreve muito sobre a questão da descentralização. O último questionamento que fez, me parece que fez com que a Frelimo recuasse a forma até termos este debate agora, de Presidente da República solicitar um debate. Mas as coisas, do ponto de vista político e ético, não pode ser feita desta natureza. Quero concordar com o pensamento do meu colega. Quando a gente vai à Constituição da República, temos lá um campo chamado referendo. Desde 1990, que nós temos a nova Constituição multipartidária, e depois temos esta alteração, a emenda de 2004, 2018. Em nenhum momento o governo de Moçambique, naqueles grandes debates nacionais, usamos o referendo para consultar o povo. Veja uma coisa, Isaac Stoy. Nós tivemos o julgamento das dívidas ocultas, de um valor avaliado em cerca de 2,2 bilhões de dólares. Foi somente o governo, ao nível do parlamento, que foi mobilizar o seu conhecimento do parlamento. Mais tarde foi ao parlamento. É a mesmíssima coisa daquilo que nós estamos a assistir. O que é? Estamos a ver agora a contratação de uma dívida de mais ou menos 800 milhões lá fora sem consultar o parlamento. Então, tudo isto queremos trazer para as pessoas poderem perceber até que certo ponto, quando nós vamos discutir a questão, por exemplo, das eleições de 2024. Porque as eleições de 2024 estão lá, já plasmado na Constituição. O que falta agora é, de facto, se efetivar. A pergunta que eu esperava do Citoy, jornalista, era se o país tem dinheiro ou não. Aí eu tenho a resposta para dar, porque todas as eleições que nós já passamos em Moçambique nunca se teve dinheiro. Mas as eleições sempre realizaram.
o governo sempre arranjou alternativa. Então, não faz sentido, porque nós precisamos de olhar o Alfredo Gamito, que foi, não, o Hermenegildo Gamito, que foi o último presidente do Conselho Constitucional. Ele repudiou a atitude, porque já está lá plasmado na Constituição. Muito bem, Então, volto de a forma ser João geral, quero Maçã. dizer, só para terminar, que está na Constituição da República. O que falta é a gente cumprir a letra no espírito. Então, se a Frelimo está preparado ou não está preparado, se a Renamo está preparado, não está preparado, se o MDM não está preparado ou está preparado, se o Partido de Ecologia está preparado ou não está preparado, isso dependerá dos órgãos eleitorais. E não é a CNE, porque a CNE, quando quer realizar as eleições, ele faz o plano e o Bem, João orçamento, Maçã. entrega ao governo, e o governo que faz, de facto, Depois volta a si. a execução. Shrinza, como é que a Renamo recebe, portanto, este posicionamento de chefe de Estado quando faz este apelo de reflexão? A Renamo está de acordo com, portanto, adiamento das eleições distritais? Outra questão, a Renamo está preparada para essas eleições? Desde que o assunto passou a constar na lei-mãe, que é a Constituição da República de Moçambique, a Renamo começou-se a preparar. E desde já, antes de tudo, dizer parabéns a Hermenegildo Gamito por ter aparecido a falar sobre este assunto. É um assunto que não merece debate. Lógico. Por constar na Constituição da República, não merece, nem devíamos tocar. Aliás, o chefe do Estado, que apareceu por 2 vezes a jurar o cumprimento integral da Constituição e das demais leis, nem devia ter trazido esse assunto para que a gente pudesse refletir. Senão amanhã vamos pôr em causa a própria Constituição da República. Shrinza, na sua A opinião, minha pergunta, eu não tenho opinião, eu tenho é cumprir a Constituição da República. na sua opinião, o que está por detrás deste apelo constante do chefe de Estado, em que pede uma reflexão de algo que já está na lei-mãe? Atenção, o Partido Frelimo não é um partido qualquer. Da mesma maneira que apareceu a figura de secretário de Estado, a última das últimas, porque eles sempre fazem estudos. Estiveram cá os brasileiros, fizeram estudos e chamaram-lhe a atenção. Isto vai levar a sua Frelimo, atendendo que já tem problemas com os professores, tem problemas com os polícias. Atenção que esses grupos alvos são aqueles que sempre ajudaram a Frelimo a estar no poder através de roubo, enchimento de urnas. Então, um novo estudo, mas todo que sabe, realizar eleições distritais em 2023, a Frelimo corre o risco de nenhum distrito conseguir. Mas estamos satisfeitos que apareceu um que foi presidente do Conselho Constitucional, né? O Hermenegildo Gamito. E disse que nem temos que trazer este assunto para o debate. Mas, Porque olhando consta para no este Conselho. assunto da CNE que queixa-se da questão de orçamento, isso não tem peso A para se pensar? CNE, comandada pelo Partido Frelimo, em todos os pleitos eleitorais, trouxe este assunto a rebate. Mas chegado à altura, o governo da República de Moçambique sempre deu a volta à situação. Então, isto para dizer de que não é problema esse. Num país onde que, sabe, este país anima, é por isso que eu digo, eu sou resistente de verdade. Não é qualquer um que pode viver neste país. Onde que o governo queixa-se de tudo. Alguma vez o governo já disse que tem dinheiro.
Ah, sim, já. Disse que tinha dinheiro de pagar tudo, sem problemas. Só que depois foram refletir e viram de que não. Aquela locução não é adequada, não é verdadeira. Agora estão a parecer de que estão com problemas de pagar tudo. Mas o Mariano, quando ainda era ministro, o porta-voz, o Soares, sempre apareceram dizendo que têm capacidade. E foram refletir e viram de que não faz parte do vocabulário do regime. Muito bem, obrigado. Mas há uma coisa que eu acho muito complicada e difícil de perceber quando o chefe do Estado chama de ridículos todos aqueles que apelam para o cumprimento da Constituição da República. Quando o chefe do Estado fala, na última vez na sua comunicação, sobre a reflexão das eleições distritais, em algum momento ele chama de ridículos todos aqueles que apelam para o cumprimento da Constituição. Eu não sei qual é o alcance do que é ser ridículo, porque para mim ridículo é aquele que promete e não cumpre. Ridículo é aquele que está a governar mal o país. Ridículo é aquele que está a desorganizar a vida dos moçambicanos. Ridículo é aquele que encontrou um país num estágio de um crescimento de 7% e fez o país agora estar nos 2, 3% de crescimento. Este, para mim, é o ridículo. Ou seja, nós temos alguém que chama todos aqueles que apelam ao cumprimento da Constituição de ridículo, mas o mais ridículo é ele, que está a desgraçar, que o seu governo está a desgraçar a vida dos moçambicanos. Está aí hoje, sabes, é triste hoje teres um presidente que prometeu uma vida melhor ao funcionário público. Hoje há funcionários que do Sul estão num saldo negativo, porque quando receberam os salários em outubro, foram fazer empréstimos e agora o seu saldo é negativo. Receberam e ainda estão a dever o banco pelas dívidas que têm. Quem é ridículo aqui? Eu quero aproveitar as vossas câmeras para apelar o chefe do Estado a questionar quem é ridículo. Ridículo somos nós que exigimos que haja eleições distritais porque está na Constituição da República, ou ridículo é a Sua Excelência que está a desgovernar o país. É Sua Excelência que prometeu um salário melhor para a função pública e não está a cumprir. Mas eu acho de que é ridículo. És tu, Palermo. Sim. Como é que consegue chamar Sua Excelência uma pessoa que está a desgovernar mal? Está-nos a governar mal. Não há nada que ele, nesses 8 anos, cumpriu. O próprio Tribunal Administrativo deu como inconstitucional e ilegal as dívidas. E ele está a pagar. Certo. Não há nada que ele... E você chama de Sua Excelência. Ou seja, não nos traga problema. E há uma coisa... Aquele em português não é Sua Excelência. Até senhor é problema. Chamar ele de senhor é problema. Talvez de engenheiro. Sim. Porque é um título que ele adquiriu na faculdade. Mas há uma coisa importante. Desculpe, Camilo. Esse esforço que o presidente Inúcio está a fazer para não haver eleições... Qual é o seu objetivo? Será que ele não quer eleições em 2024 para ele perpetuar no poder? Augusto Palermo, se me permitires em um minuto, é preciso a gente olharmos como é que está a situação política dentro do nosso país agora. Vai se criar uma comissão, não é? Para esta comissão poder discutir aquilo que está na Constituição da República. Mas também precisa a gente recordar que a Frelimo criou um debate para o 3º mandato. Não se admira nos próximos tempos o nosso colega Camilo há de vir aqui para defender o 3º mandato. Ou pedirem outra comissão Não, já existe. Para defender o 3º mandato. Não, já existe. Não, eu vi o nome dele lá. Na lista, né? sim. O nome dele está lá. Eu acho que eles têm 700 milhões para defender o 3º mandato. Se levassem 600 milhões... Comprarem carteiras. Carteiras para a minha escola ali no quilômetro 15, no COB, 21 de outubro, que 37 turmas estudam embaixo das árvores. Estão a levar 700 mil, dar
uma cartilha do Grupo Camilo, Egídio Vaz, que só vão sentar beber nos restaurantes, em detrimento do sofrimento das pessoas. Muito bem, obrigado, Felipe. Vamos sim olhar para o nosso segundo tema sobre o barão das drogas na Assembleia da República. Foi sim criada uma comissão para averiguar, no entanto, a veracidade deste fato. Vou arrancar consigo, Camilo, como é que olha para esta denúncia do Venâncio Mondlane, que é, portanto, deputado da Assembleia da República, por parte da Renamo. Foi criada uma comissão, esta comissão não tem ainda informações seguras sobre o suposto traficante de drogas na Assembleia da República, que faz parte da Frelimo. Bom, é exatamente isso. Nós temos que olhar que houve uma acusação do deputado Venâncio Mondlane no plenário. Foi criada uma comissão para averiguar os factos e vamos entrar outra vez no campo da especulação. É aquilo que eu digo sempre, que vocês trazem perguntas que ainda não tem cabimento, porque não temos resultados para discutir, porque nós só podemos discutir esse assunto depois dessa comissão trazer os resultados pelos quais foi incumbido. Agora, entrando no campo da especulação, que mais uma vez digo que é o apanágio do Isaac, eu digo que essa comissão ainda não trouxe, ainda não se pronunciou, porque quando se cria uma comissão, a comissão tem uma matriz para poder fazer a sua investigação. Nós não sabemos o que tem como resultado, se esta comissão já estipulou o tempo que foi dada para poder fazer essa investigação, e nós estamos aqui a debater, e esta comissão responde a uma comissão permanente da Assembleia da República, e aí a comissão permanente é que nos traz aquilo que foi a investigação ou o estudo feito por essa comissão que foi indicada para o questionamento, por esse questionamento ou esse posicionamento ou essa afirmação que o deputado Venâncio fez na plenária da Assembleia da República. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que esperar que haja resultados para nós debatermos. Enquanto isso, eu não vejo não consigo identificar no meio de 250 deputados quem é que, se é um deputado da Frelimo, se é um deputado do MDM ou se é um deputado da Renamo que está implicado nisto. Então, a questão neste momento é que está num processo de averiguação, e se calhar nós aqui, o Isaac devia trazer aqui a pergunta no sentido de se essa comissão está a demorar, se já passou o tempo da sua investigação ou não. Agora, perguntar-me se o barão lá é um pouco complicado para poder responder. Muito bem, obrigado. Mas é assim, Isaac. O complicado nessa história, a Assembleia da República é legítima para averiguar o que aconteceu com um membro seu da Assembleia da República. Isso é legítimo, é da sua competência. Agora, investigar, aqui é que eu tenho minhas reticências. A única entidade com responsabilidade para investigar, segundo a nossa legislação, é o Ministério Público, que tem o seu braço, que é a CERNIC. Agora, a Assembleia da República vai criar uma comissão. É por isso que eu não concordo muito com essas comissões. Levaram pessoas lá, foram ficar nos hotéis, comer, passear, beber, ter ajuda de custo. Mas eu já previa que soluções, mas porque esta comissão foi criada. Quem faz parte da comissão? Só apenas os deputados, que foram lá defender um amigo deles. O que esperavas do... Estás a imaginar, né? São deputados, são colegas de trabalho, vão investigar o seu colega. Aquela comissão, na minha opinião, tinha que ter sido composta não apenas
só por deputados, mas pela sociedade civil, por alguns especialistas. Antigamente fazia-se comissões quem juntava-se ali, os antigos procuradores, os antigos diretores da PIC. São essas pessoas que têm uma capacidade e legitimidade para fazer isso. Agora, um deputado é especialista em quem? Aqueles deputados foram lá. Quais são as suas especialidades? A questão neste momento é que houve um pronunciamento numa plenária. Sim. Não é? Houve um deputado que se pronunciou e fez uma acusação. Não é uma acusação. Fez uma acusação. Não é. Como não? A televisão mostrou. A televisão, eu assisti os agentes do Cernic da Zambésia estamos a falar. a dizer que tem um deputado da Assembleia da República, apenas o deputado, transmitiu aquilo que apareceu na televisão pela voz do Cernic. Deixe-se me permitir, quero trazer aqui. Não é uma acusação. O que estou a dizer. No dia 5 de novembro, a Cernic, através de uma conferência de imprensa, deu a detenção de indivíduos na província de Zambésia, esses indivíduos que estavam envolvidos no tráfico de droga. E a Cernic disse, na altura que estava lá, um deputado da Assembleia da República. No dia 1 de dezembro, um mês depois, o deputado Venâncio Mondlane levanta o assunto na Assembleia da República. No dia 23 de dezembro de 2022, a Assembleia da República cria uma comissão, essa comissão para poder se averiguar o assunto. No dia 27 de dezembro, a Cernic, a partir da sede do Maputo, dizia que não desconhecia-se do assunto ligado a esses indivíduos que foram presos em Macuse, tendo nele um deputado da Assembleia da República. No dia 28 de dezembro, o presidente da tal comissão, que é o senhor Antônio Nikisi, disse uma coisa que deixou quase todo mundo triste, que para além de se investigar, tinha que se primeiro responsabilizar a pessoa que denunciou, neste caso, o deputado Venâncio Mondlane. É aqui onde de facto surgia o grande problema, porque, na verdade, a Cernic, em conferência de imprensa, disse: eu tenho aqui todos os extratos de cada momento, de cada minuto, quando se levanta exatamente este assunto. A Cernic hoje não assume a responsabilidade. Por quê? Porque o deputado que está lá, nós temos até dificuldade porque é preciso que se traga o nome do deputado. Só se fala do nome de um deputado da Assembleia da República, não é? Então, o próprio Venâncio Mondlane não levantou o nome do deputado, mas se diz que um deputado da Assembleia da República. Então, está a acusar aqui neste caso. O Venâncio Mondlane, se vocês forem recordar, disse que até tinha provas, sabia de quem se tratava. Então, o que eu estou a tentar dizer, criou-se uma comissão para se ouvir um deputado que levantou esse assunto em plenário. É essa a função da comissão. Não, agora, quem vai investigar? Quem vai investigar? Se o deputado vive aqui na cidade de Maputo. Quem vai investigar depois do relatório dessa comissão? Quem vai fazer as investigações são as instituições de direito. Dinheiro para ir comer na Zambésia, dizer vão investigar. Mas tem que ir ver as pessoas presas. Tem que falar com as pessoas presas. O grande problema é aquilo que o Camilo hoje está a apresentar-se. Diz que precisa de factos, porque não carecia de facto de matéria suficiente. Nós estamos a dizer da forma como é que as coisas foram feitas. Não é? Há um deputado, não é? Da Assembleia da República. E todos nós, eu não se conheço o nome da pessoa. Até aqui, mas é preciso que se diga, a comissão tem que provar, mas a partir da altura em que... Mas é esse trabalho que a comissão está a fazer, porque isso foi levantado. A Assembleia da República é uma instituição, e sabem que instituição é a Assembleia da República. Não pode ser de ânimo leve, esse assunto pode ser tratado de ânimo leve com especulações. Obrigado. Como está a ser feito. Mas já que o que está a acontecer neste momento. Tapar o solo com a pimenta. Não estou a tapar o solo. Senhor, se for para acusar, eu sempre disse que há transparência. Se for para punir quem foi de direito, por favor, Camilo, Xirinza, como é que olha para esta comissão? Desculpe, Isaac, mas, sabes, estamos a levar dano leve o que está a acontecer.
a África do Sul, eu assisti um programa televisivo da SBC, onde um dos antigos governantes estava a dizer que Moçambique está a intoxicar o povo sul-africano. Eu viajo sempre, sabes, tu passas na rua, as pessoas estão a fumar minhope, fumam cola, nhaope, estão a fumar na rua, os jovens estão a se desgraçar pela droga que vem de Moçambique. E sabes o que o dirigente disse? Sabe o que o dirigente disse? Disse que o governo de Moçambique, o partido Frelimo, assim mesmo, não estou a dizer, não estou a inventar, o partido Frelimo e o governo da Frelimo estão a desgraçar a África do Sul. E não podemos ficar aqui, parece que estamos a levar as coisas de ano leve, sabes? Esse deputado é como um deputado do MDM aqui. Não. Sim. Você sabe Só pode quem ser é. isso. Vocês sabem quem é. Obrigado. Shrinza, não me corta. Você não tem noção. A questão não Quando é os filhos essa. nossos estão a se questão perder nas Sim, drogas. Pelembe. Vai a Mafalala a ver os jovens estão a morrer. se for- A juventude está a morrer Se por for causa para das prender o drogas. tal favor, deputado, Camilo. eu sou a favor. Então que prendam Camilo, ele, deixam de Agora, Shrinza. nós estamos aqui Estão a desgraçar o especular. nosso país. Estamos Por aqui a favor, especular. Camilo, Vocês estão a por favor. desgraçar a juventude. Pelembe, por favor. Especulação. Não, perguntam ao Especulação. Massam, perguntam por favor. Camilo por que é que a Cernic, na primeira conferência de imprensa... Muito bem, Shrinza, Shrinza, qual é a sua opinião em torno desta questão? Por favor, Pelembe, por favor. Shrinza, Pelembe, por favor. Eu perdi minha Shrinza, família por causa de droga. como é que olha Esse para esta senhor tá comissão? desgraçar o É país. credível, sim ou não? Portanto, o que se espera dessa comissão composta apenas por deputados? Como conta também para o pensamento de Pelembe, quando diz que não devia ser composta apenas por deputados? Obrigado, Isaac, que conseguiu manter a disciplina e coesão entre nós. Dizer primeiro de que este procedimento da Assembleia da República, apesar de ser um órgão, e que todos nós sabemos é um órgão legislativo, e um órgão legislativo não pode ser um órgão de investigação. Na República de Moçambique, no território da República de Moçambique, conhecemos de que o único órgão é a Procuradoria, que tem o seu braço como a CERNIC, que é o Serviço Nacional de Investigação. Também dizer de que isto tudo que está a acontecer, registre, sei de que vais me chamar de profeta novamente. Tudo isto que está a acontecer é que querem atingir alguém. Quem é esse alguém? Venâncio Bila Mangal, deputado da bancada da Renamo na Assembleia da República. Querem atingir como? Quando estavam a discutir, eu calhei, porque não tenho essa Eu capacidade. quero perceber só. Então, se quer perceber, deixa a pessoa concluir. Você quer perceber o romance que estás a ler antes? É possível isso perceber um livro, uma obra. Então, o Frelimo antes. obrigou Venâncio Mundiana a levantar-se em plenário Também, ele também e não acusar. É deixaram isso que você o está tentando dizer. Shrinza, por favor. Sinceramente, ó. Prossiga. Avalia o livro pela capa. Sinceramente, pá. Shrinza, prossiga, por favor. Posso prosseguir, sou moderador. Exato. Obrigado. Tudo isso que está a acontecer, estão a tentar atingir o Venâncio Bila Mangal. A Frelimo de burra não tem nada. A Frelimo já fez um estudo e houve fuga de informação, porque nós não escondemos de que quem será o candidato da Renamo ao nível da cidade de Maputo. É o Venâncio Mangal. Então acha que tanto a Deixa-me falar, não Frelimo... seja como Camilo. Também estás Sinta de vontade. vermelho. Também estás de vermelho. Nada a ver. Estás a manifestar, estás Vamos de a vermelho. isso, ô Estás de Shrinza. vermelho. Vamos a isso, prossiga. E eles sabem. Eles, quando só por ouvir o nome de Venâncio, todos apanham de areia, os da família. E é por isso que o combateram em 2018, ainda recorda-se. Arranjaram artimanhas, porque o presidente Comicha, esse meu tio, ia levar 11-0. E agora, tragam quem quiser, vou levar 21-0. Isto para dizer tudo isso que está acontecendo, porque o Venâncio Mundiano pede os estatutos da Assembleia da República.
ele interveio como relator da bancada. Falou em nome da bancada. Por que não são processados todos? E agora estão a trazer a figura de quê? Do Venâncio para ser processado. E outra coisa, os meus colegas já avançaram. Nós de criança, este ano vou fazer 62 anos. De criança não temos nada. Pelo menos os da Renam. Porque até quando o outro veio e disse que não havia 13º, os da Renam, nenhum deles aplaudiu. Como é possível? Agora estão lá. E 2, e 3, aliás. Todos nós sabemos que este assunto, para ser despoletado, não foi despoletado por ninguém da Assembleia da República. O diretor da Cernic na Zambésia, onde que isso aconteceu, é que despoletou o assunto. E graças a Deus e pela grande inteligência que o Venâncio ostenta, não chegou de falar de nome de ninguém. Falou. Só que os deputados da Zambésia, eles sozinhos sentiram-se, mas também eles sabem. Porque falou-se de um deputado, também nem disseram de que é da Zambésia, falou-se de um deputado que é membro da comissão permanente. Então, deviam ser todos a ficarem trabalhando. Estão lá os da Frelimo, os da Renamo, os do... Por que os da Frelimo estão preocupados? Atenção! Atenção! O Chiquinho Conde consegue fazer leituras visionárias. Daí que estamos a ter sucesso. Parabéns, Chiquinho Conde e os seus jogadores. Obrigado, Xerinza, aqui a parabenizar a seleção de todos nós. Vamos sim olhar para o último tema que vai marcar a edição de hoje do debate político. Vamos ver sim a questão da isenção aduaneira do carro luxuoso do empresário Salim Abdullah, que causa indignação social. João Assango, como é que olha para esta polêmica? São mais de 18 milhões de meticais que o Estado moçambicano perdeu, tanto desta isenção que não que está portanto, a criar polêmica na esfera pública. É uma matéria que estou com pouco domínio dela. Estaria a entrar exatamente no mero de especulação, num campo de especulação, desde que eu comecei de facto a ouvir esses assuntos. Mas eu posso levantando algumas... posso levantar minha opinião atinente a esta questão das isenções, não é? Da sonegação, digamos, dos impostos, aquilo que nós de facto temos verificado no nosso país. Acompanhamos essa notícia de que circulava aí, que a partir daquela altura em que as redes sociais colocaram uma viatura, diziam que era viatura do filho do presidente. Depois, mais tarde, veio uma informação dando em conta de que a viatura pertencia ao senhor Salim Abdullah. Se for de facto a verdade que a viatura custa todo aquele valor, não é? E ele tenha pago apenas 1 milhão. Não é se for verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Então, se pagou 1.500 meticais, 1.500 meticais numa viatura que custa 25 milhões de meticais, então aí é preciso que nós olhemos este assunto, até que certo ponto a autoridade tributária e as alfândegas agiram exatamente desta natureza. Por quê? Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que há muitos moçambicanos que compram viaturas ali, trazido de fora. Alguém compra uma viatura, diferentemente, por exemplo, das viaturas estas vindas de Japão, dos outros países, como Zâmbia, Zimbábue,
que não há pagamento dos direitos aduaneiros. Nós até pagamos, é muito difícil. Você compra uma viatura, a CMTCAS, chega aqui, paga os direitos 120, quer dizer, a viatura aqui em Moçambique, para pagar os direitos, custa muito mais caro do que o valor da compra no terreno. Então, está de facto aqui um grande problema. Dizem que é um debate que está de facto a correr. Se for este valor, então é preciso nós olharmos com muita ponderação. Mas quem é Salim Abdul? É um elemento da Frelimo. Quem está a dirigir a autoridade? Quem é o presidente da autoridade tributária? É hoje o membro da comissão política que dirige, que está na comissão política, é presidente da autoridade tributária. É ela que autoriza as isenções. Então, de uma forma geral, não estou muito dentro do assunto, mas posso falar até aqui. Obrigado. Pelembe, o CIP revela que Salim Abdullah beneficiou-se desta injeção porque já foi deputado entre os anos 1994 e 99. Como é que olha para esta questão? Já faz anos que ele cessou essas atividades na Assembleia da República. Fez direito? O que a lei diz sobre isso? É assim, legalmente todo ex-deputado tem essa prerrogativa de ter uma isenção, mas não acredito, sinceramente, não acredito que de 99 até cá ele não tenha usufruído dessa isenção. Isso é conversa para boi dormir. Mas a Frelimo está de sacanagem conosco. A Frelimo, o governo da Frelimo, está de sacanagem com os moçambicanos. Os moçambicanos não tiveram 13º porque o Estado não tem dinheiro. As escolas não têm carteira porque o Estado não tem dinheiro. Os hospitais não têm remédio porque o Estado não tem dinheiro. Mas, vai nas LM, as LM estão falidas. Estão falidas a zero. A TMCL está falida a zero. E tem que levar o orçamento do Estado para injetar ali, para poder alavancar a LM, a TDM, a TMCL, sei lá quantas coisas devem ser alavancadas, em detrimento da recuperação da Estrada Nacional, no mínimo porque não há dinheiro, em detrimento das escolas não ter carteira. Mas o Estado deixa de levar dinheiro de Salim Abdullah, 19 milhões que ele devia pagar de direitos, lhe deram isenção. Lhe deram porque ele faz parte da comanda da Frelimo. Por isso que eu digo, o governo está de sacanagem com os moçambicanos. Nós é que somos obrigados a pagar vida boa para esses senhores. A LM está falida por quê? Quando se sobe avião, 100 pessoas ali dentro do avião ali. 50 não pagam, juízes não pagam, deputados não pagam, antigos combatentes pagam metade. Ou seja, mais do que a metade ali estão a andar de avião de graça. Para que serve o salário deles? Para que serve o salário deles? Quando eu importo minha viatura, RATS, que comprei a $2.000 e 500, sou obrigado a pagar 120 de direitos, quase o mesmo valor que eu comprei o carro lá fora. Mas Salim Abdullah ainda mentiu, porque ele disse que comprou o Rolls Royce a 6.500.000, enquanto aquele carro custa muito mais. Aquele carro custa 60, 80 milhões de meticais na África do Sul. Não somos burros, temos capacidade de entrar na internet ou viajar para lá. E ainda sonegou os impostos. Agora, tem razão o Massango. Estamos a gritar, mas o que é que vai ser feito se a chefe da autoridade tributária das alfândegas, a senhora Nankar, é também membro da Comissão Política da Frelimo. Vai fazer o quê? Nada. Então, sinceramente, sabes, dói para nós que usamos nossas viaturas e nadamos ali na Matola, navegamos nos rios da Matola, buracos, mais alguma coisa. Hoje não conseguimos ali, Estácio, né? A continuidade da 25 de setembro. Hoje, tráfico em Maputo é por causa de buracos. Porque o Estado não tem dinheiro. Não pagaram 13º porque não tem dinheiro. Mas o dinheiro que deviam cobrar as pessoas para pagar, não cobram. Obrigado. Então, quer dizer, o país, como dizia Massango, não é pobre. O país está a ser empobrecido. Ou seja, há moçambiques de classe A e moçambiques de classe baixa, B, que somos nós, que somos obrigados a pagar. Sabes, vou chuva.
Ngwini moi hlupa. Camilo, frele moi hlupa, ngwini moi hlupa. Kasi mi onelini. Hini mi onelini, hijelani. Só que meu onelini. Se for um valor, digam, nós vamos pagar, mas nos deixam livres, pá. Obrigado, Augusto. Se for um dinheiro, um pecado que nós cometemos, todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão, mas nos fazer sofrer assim. Quem é ele para não pagar 19 milhões e nós temos que pagar? Obrigado, Pelé. Camilo, como é que olha para esta questão? Lhe coloco a mesma pergunta. São mais de 18 milhões de meticais. O que Moçambique poderá ter feito com este valor? Temos aqui a problemática de carteiras e também muitas coisas que o país carece. Como é que avalia este posicionamento da AT? Bom, eu sou leigo na matéria aduaneira, mas o que eu sei, e temos deputados aqui na nossa mesa, as isenções dos deputados têm um teto. Não acredito. Não tem. Não, estou a falar em termos de atribuição. Por exemplo, o deputado pode comprar uma viatura até X. Não tem. É ilimitado. É ilimitado? Sim. Então, se é ilimitado, se a isenção é ilimitada, eu não estou... Para mim, é aquilo que estou a dizer. Se o senhor Salim Abdullah não usou a sua isenção, acredito que é legítimo que ele tenha usado neste momento para a viatura que foi adquirida. Para mim, eu pensei que as isenções tivessem um limite. É aquilo que eu pensei, que os deputados tivessem uma isenção com limite. Se, efetivamente, houvesse limite na isenção dos deputados, aí sim, eu podia dizer que, efetivamente, houve, de alguma forma, a sonegação de algum imposto, porque se ele for adquirir uma viatura que dizem que vale 25 milhões de meticais, e é uma viatura de luxo pela cilindrada, e para poder responder alguma coisa que estão aqui com algumas dúvidas, os meus colegas, a pauta aduaneira vai neste momento primeiro pela cilindrada, pelo combustível, e depois por aquilo que eles têm uma terminologia quando querem dizer qualquer coisa de luxo, que é supérflua. Acho que é esse o termo que usam. Então, aí a pauta aduaneira vai crescendo, o valor de coisas. Por exemplo, o Racts, que estava a dizer aqui, o meu amigo Pelé, não paga 120 mil meticais. Então não conhece... Porque não chega a 100 mil meticais, porque se for um carro com cilindrada 1.3, acredito que é a cilindrada do teu carro, que é 1.3... 1.5 por aí, exatamente, 1.5, não chega a esse valor. Mas podemos discutir isso e eu vou-lhe provar que não chega a esse valor que está a dizer. Mas para dizer que aquela viatura é uma viatura de luxo e chega a esse valor, se formos a ver em termos de pauta aduaneira, esse valor que vem escrito tanto nas redes sociais como na imprensa, que é qualquer coisa como 18 milhões, se não me engano. Então, se aquela isenção do Sr. Salim não foi usada, e não acredito que, não sei, também podem me elucidar se a isenção tem prazo para uso. Não sei se a pessoa pode guardar e usar quando quiser, mas podem me elucidar. Se não tem prazo de uso, não tem um limite, ele guardou a isenção e usou no devido momento. Agora, efetivamente, quando se fala desses valores avultados, olhando para o país que nós temos e pelas dificuldades que nós temos, sim, há uma ostentação muito grande por parte de certas pessoas, um exagero, em detrimento daquilo que é o extremismo da pobreza e da degradação de algumas infraestruturas que o nosso país tem. E olhamos para essa ostentação, essa luxúria, e vemos que Moçambique, afinal, para uma pessoa que não é de Moçambique, olha para isto que está a acontecer, para esses números que se falam em termos de valor, e olhamos para aquilo que o governo constantemente lamenta para poder executar aquilo que está no seu manifesto, e olhamos para... Devia haver alguma digamos, não sei se é lei, em que proibisse que pessoas que vivem neste país tivessem
pelo menos uma viatura nesses montantes, não é? Porque eu acho que, de facto, uma pessoa que anda numa viatura dessas, numa estrada, ou nas estradas que a gente tem, a subir uma guerra popular, ou naquele prolongamento da 25 de setembro que está aqui a dizer o Massango, em que há filas, a esta hora já deve haver uma fila interminável, o Pelé está aqui a dizer, ali à frente, acho que é Alfândegas, ali tem um buraco muito grande, que até hoje já passa mais de dois meses e não conseguem resolver. Agora que estamos a falar para ir para Matola porque ela vê um caso. Então, é caricato mesmo, tu estás a ver que é uma pessoa que comprou uma viatura, custa 25 milhões e tu tens problema de um buraco que cria um caos na cidade de Maputo. Então, nós como governo devíamos olhar para isto e se calhar, de certa forma, proibir essas luxúrias no nosso país. Obrigado, Mas é assim, estamos com tempo a correr já. Eu desafio a televisão a refletirmos. Eu acho até ridículo o chefe do Estado chamar-nos a uma reflexão de uma coisa que está na Constituição. O mais importante aqui era refletir sobre isto. A quem dar isenção, pá. Você dá isenção a quem tem dinheiro. Estamos a dar isenções a quem já tem. E nica lava já vão a talemar. É o que está a acontecer. Eu acho que a isenção tinha que dar o povo lá fora, as pessoas que não têm nada, que precisam dessa isenção para ter o melhor. Agora, um Salim Abdullah, que é, desde que eu me conheço como pessoa, já é dirigente desse país. Até uma coisa muito interessante, Pelé, quando se diz isenção de imposto, só pelo nome isenção, então significa que devem dar aquelas pessoas que têm dificuldade. Eu não consigo até hoje perceber, olhando na lógica do próprio depoimento do colega do painel, o Camilo, o Pelé. Na verdade, tínhamos que fazer aqui uma reflexão olhando o país, porque está mais que claro que há muita sonegação dos impostos que deveria se pagar em detrimento de muita coisa que tem que se fazer dentro do nosso país. As estradas, a água, os hospitais, tudo isso não conta para essas pessoas. Então, vamos refletir melhor. Esta questão de isenções é em todo o país, mas há governos que fazem de isenção da coleta dos impostos como tributo para o desenvolvimento de um país. Nós não temos isso aí. Nós estamos a ter problema no município da Beira. O município da Beira importou um material cirúrgico para um hospital, para um centro de saúde do município. Não estão a dar isenção, que é para beneficiar mais de 5 mil, 10 mil pessoas. Não sei se está a perceber a dimensão do problema que estamos a viver. Obrigado. Estão a negar, dar isenção, o que vai beneficiar uma comunidade, em detrimento de dar uma isenção de 19 milhões a um sujeito que já vive a francesa, é rico de natureza, um dos mais ricos de Moçambique. Então, são essas questões que, como sociedade, em vez do presidente nos chamar de ridículos em discutir o que está na Constituição, o que temos que refletir aqui sobre... É perguntar por que colocaram 1.500. Sim. Obrigado. Há uma coisa que poderia custar 25 milhões, 1.500 meticais. Shrenza, qual é a sua opinião em torno da questão em debate? São mais de 18 milhões de meticais que Moçambique perdeu. Eu sempre disse de que Moçambique está a ser governado por uma gangster. São gangsters esses manos. Experimenta você amanhã, segunda-feira, ir para a autoridade tributária pedir a isenção na compra de um carro. Aqueles carritos pequenos parecem carros de choque. Vão te mandar passear. Agora, uma coisa que eu quero entender, que também o colega Camilo expôs. Será que o tempo de isenções não tem prazo? Porque de 99 para hoje já passou uma década. Década? 2 décadas. 2 décadas? Ou 3. Então não tem. Não tem data limite que isto aqui não, é para até os deputados da Assembleia da República, os antigos deputados,
os antigos procuradores, todas as pessoas que passaram pelos órgãos de soberania têm direito de isenção. Uma vez. Uma vez por ano, nos termos da lei. Quando ainda é exercício. Não. Os antigos. Os antigos Os têm antigos. direito uma vez. Uma na vez. vida. Depois de sair. No exercício é uma vez em cada 5 anos. É. Quando sai, já é uma vez toda a vida. Tem mais de uma vez. Sim, toda a vida. Não é uma vez por ano. Não é uma vez É por uma ano. vez. Quando está em exercício é uma vez em cada Porque 5 ele anos. parece-me agora é um cônsul honorário, né? Não é isso? É um cônsul. Até pode ser, mas Então- como tudo fazem as escondidas, tudo é, como dizem, é gangster, são Muito gangsters. bem, tenho aqui a indicação que o tempo já não está a ser nosso amigo, então vamos deixar aqui nossas últimas considerações. Começo por si, Camilo tem 30 segundos. Bom, diante desses problemas todos que nós viemos elencando aqui ao longo dos programas, eu acho que chegou a hora de o governo se impor em relação àquilo que eu acho que seja, ou fazemos a questão de responsabilização de tudo que seja, digamos, fora daquilo que é a conduta da ética, de trabalho, diante de até ações criminais. O governo tem que se impor diante disto para responsabilizar aqueles que, de certa forma, mancham uma governação, mancham um trabalho que o governo tenta fazer, porque não é, entanto, como o governo que perpetua isso, são pessoas. Então, se são pessoas, nós temos que olhar para essas pessoas e puni-las. É assim que eu acho. E acima de tudo, o governo tem que pautar por uma questão de comunicação, porque nós todos entramos aqui no campo da especulação dos assuntos que nos são trazidos pela televisão, porque o próprio governo não vem explicar. Nós estamos diante deste caso, por exemplo, do Salim Abdullah, estamos diante de outros assuntos em que eu acho que a autoridade tributária perdeu a oportunidade de vir explicar e nós não estaríamos a entrar no campo da especulação. Então, comunicação, responsabilização, é tudo que a gente pede ao governo. Obrigado, Camilo. João Massango, últimas considerações. Eu parto do princípio que o Moçambique é um país que precisa de renascer do ponto de vista político e governativo. Nós vamos às eleições dentro de 10 meses. Nós queremos convidar os moçambicanos e, ao mesmo tempo, alertar a juventude, porque a questão da alternância do poder, esta é que muita gente tem receios, esta é que muita gente, quando nós debatemos, não a percebam. Muitas das vezes até pode ajudar para nós sairmos exatamente desse tipo de escândalos. As isenções é o prato forte da governação da Frelimo. Se nós estivéssemos num verdadeiro Estado, onde há um controle financeiro de tudo aquilo que são as receitas do Estado, este país aqui não estaria hoje a chorar. É por essa razão, há este complô, há esses espetáculos que estão a acontecer, que cada um faz. Aliás, nós só discutimos, eu não sei porque estamos a discutir o Salim aqui, de tantos escândalos. Primeiro a governação, estaremos aqui a discutir a governação. Será que esta governação está boa? Muito bem, obrigado. Esta governação está boa. Quando alguém sai fora do país, leva a sua família e fora do país, o filho é apresentado como moçambicano e homem de negócio nas custas do Estado. É esta coisa que nós temos. Seria exatamente esse assunto que nós deveríamos estarmos aqui a discutir. Já Não discutimos pessoas, discutimos assuntos. Obrigado. Não pessoas, Está a assuntos. discutir É pessoas. assim, por favor. é assim, Isaac. Assuntos, não pessoas. Está aí o problema de Salim Abdullah. Se fosse um Zico da vida, um Peleme da vida, o carro já tinha sido recolhido e reavaliado para pagar os impostos certos. Por que quando o Salim Abdullah declarou 6 milhões de rands, não entraram na internet para investigar quanto é que custa aquele carro na origem? Não fizeram porque é Salim Abdullah. Se fosse o Pelembe, os verificadores teriam sido como moscas, ali vamos talhar lá, vamos torula, vamos ter que lamar. É verdade o que estou a dizer. É verdade. Então, eu espero que as alfândegas vai recolher aquele carro
e reavaliar aquele dinheiro. Se eles são sérios, senhora Amélia Midumbi, ou Nankar, senhora vai lá levar o carro do senhor Salim Abdallah, reavaliar e ele pagar os direitos que deve pagar. E ponto final. Obrigado, Palembe. Shirinza, por favor. Muito obrigado. Todos esses assuntos que nós abordamos aqui podem ter uma solução. Qual seria? Tirar a Frelimo. Tirar o governo da Frelimo. Colocar a Frelimo na oposição. Sim. E para isso é preciso que os moçambicanos recordem-se, em particular os que vivem dentro do território descrito como autarquia, vão recensear-se. Obrigado. Está tudo aqui dito. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos aqui próximo domingo, à mesma hora. Fique bem, bom descanso, boa noite.